Mateus 27. Agora você vai abrir comigo Atos, capítulo 7. Já marcado na Mateus 27. Vá para Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Atos 7. Quem achou, diga amém. Atos 7. Versículo 54 adiante. Atos 7, 54. Quando eu tirar, você abaixa. Atos 7, 54 adiante. Diz assim, E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. 55. Mas ele quem Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que estava em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsaram da cidade, ou apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Diga amém. Coloque a Bíblia no teu coração, vou explicar já essa mensagem. Feche seus olhos, coloque a Bíblia no teu coração e vamos falar com Deus. Hoje é a ceia do Senhor, e na ceia, normalmente nós lembramos da morte de quem? De Jesus Cristo, não é isso? Lembramos da sua morte. Então eu fui levado na semana a ler, meditar sobre a morte de Jesus Cristo. Só que antes de eu ler sobre a morte de Cristo, Deus me levou para ler, meditar na morte de alguns dos seus seguidores e ver a diferença da morte dos seus discípulos para a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei se você entendeu. Eu fui levado para ler sobre a morte dos discípulos, dos seguidores, mas também para a morte de Cristo, de Jesus, para comparar o sofrimento de ambos, tanto como os discípulos, como do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos um homem chamado Estevão. A Bíblia deixa claro que este homem é um homem que é cheio do Espírito Santo, é um homem diferenciado, é um homem que no meio de uma geração perversa, era um homem que não se corrompia, um homem que vivia segundo as ordens de Deus, como todos. É um pecador, mas é um homem que procura obedecer as ordens de Deus e as leis de Deus.
quando foi separado para o ministério, a Bíblia diz que era um homem diferenciado, um homem cheio do Espírito Santo. Escuta, este homem vai anunciar algumas verdades, e por anunciar as verdades bíblicas, os homens, os religiosos, se enfureceram com ele. Repare que no mundo religioso, amado, só quem vai te odiar não são os de fora, são os próprios religiosos. Aqueles próprios que muitas vezes estão na igreja, eles vão te odiar, porque eles odeiam ouvir a verdade. Repare que quem apedrejou Estevão, quem que foi? Os religiosos, não foram os de fora. A Bíblia diz que eles rangeram os dentes com as verdades ditas por Estevão. Então já guarda isso para você. Por você seguir a Cristo, querer ser um cristão correto, prepare-se para as afrontas do mundo, das pessoas mundanas, mas também das pessoas religiosas. Então aqui os religiosos, por ouvir a verdade, eles vão se enfurecer contra Estevão, a ponto de o matar apedrejado. Em outras palavras, tia, se você se portar como uma cristã, se prepare para a guerra contra os próprios religiosos. Não digo o cristão, não digo aquele que teme a Deus, sobre aqueles que são falsos dentro da igreja. Então Estevão aqui, por anunciar a verdade, ele tem a sua sentença. Disseram que ele blasfemou, falou mentiras sobre o Senhor e contra o Senhor. Então eles decidiram, pela lei, apedrejar Estevão até a morte. Mas reparem nisso, Estevão, eu vou ler um texto agora, e logo após o texto, Estevão vai ser apedrejado. Mas olha só o que aconteceu antes de ele ser apedrejado. Atos 7, 54 e 55. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e faziam o quê? Rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas olha agora, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha para mim aqui, você tem, pode aplaudir o Senhor? Após a Bíblia dizer que Estevão foi cheio do Espírito Santo, após ele olhar para o céu, enxergar a glória de Deus, enxergar Jesus Cristo em pé à direita de Deus, ele é apedrejado. Agora entenda isso: antes de ser apedrejado, de ser morto, Estevão foi cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo, na hora de ser afrontado e morto, significa que ele foi confortado, encorajado para suportar as dificuldades, as pedradas, as afrontas que ele iria enfrentar agora. Então o Senhor preencheu ele, encheu ele do Espírito, para que depois ele fosse apedrejado. Então aqui essas palavras quer dizer que na hora da sua morte, ele foi confortado, ele foi abraçado, ele foi cheio do Espírito Santo, para suportar a sua morte com apedrejamento. Quando você lê isso, Gabriel, você entende que Deus confortou, Deus animou,
Deus, Ele confortou aqui este homem chamado Estevão para suportar o tempo da sua morte, do seu apedrejamento. A Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus. Olha o que eu vou te falar agora. Essa visão serviria de um grande consolo a Estevão, como Jesus estivesse de pé, pronto para receber o primeiro mártir da história. Então, quando ele vai ser apedrejado, um pouco antes, ele é cheio do Espírito Santo, encorajando ele, confortando ele, Deus confortando ele, para suportar o sofrimento e a dor. Ele agora olha para o céu, pastor Érico, ele vai olhar a glória de Deus, ele vai enxergar a glória de Deus, ele vai enxergar Jesus de pé, à direita de Deus, como se Jesus estivesse pronto para acolhê-lo no céu, como o primeiro mártir da igreja. Você entendeu isso? Então, quando eu leio sobre a morte de Estevão, eu vejo um homem totalmente confortado e amparado por Deus. Estevão, olha para mim aqui, ele não foi desamparado por Deus em nenhum segundo. Escuta, ele não foi desamparado por Deus nenhum segundo, porque a Bíblia diz que antes de ser apedrejado, ele foi cheio do Espírito Santo para encorajá-lo, para animá-lo a suportar as suas dificuldades e a sua morte, e as visões que ele teve da glória de Deus e de Jesus de pé, pronto para recebê-lo. Isso demonstra o total amparo de Deus para Estevão. Quem entendeu até aqui, diga amém. Irmãos, outros seguidores agora de Cristo, olha para mim aqui. Na arena do Coliseu, era um lugar a qual os cristãos eram levados para serem mortos. Mortos como, pastor? Alguns eram queimados como tocha humana, acendiam, queimavam eles, e a maioria eram devorados por leões famintos. Isso é verdade, irmãos. Cristãos que amaram a Deus, eles foram devorados por leões. Historiadores dizem que a plateia regozijava de alegria quando viam os leões devorando os cristãos. Enquanto aqueles cristãos eram devorados na arena do Coliseu por leões famintos, a plateia vibrava, a plateia regozijava de alegria. Mas o que eu notei é que uma coisa maravilhosa acontecia, irmão Antônio. Enquanto eles iam caminhando para a sua morte, sabendo que os leões iriam devorá-los, eles dizem que muitos iam cantando louvores, iam marchando para a morte, cantando hinos a Deus. Não havia abatimento, não havia tristeza, não havia reclamações em seus lábios, mas havia o quê? Cânticos nos seus lábios. Alguns dizem que enquanto uns eram comidos, eles continuavam louvando a Deus na arena do Coliseu. E eu não tenho outra explicação para falar para você. Como um homem pode estar passando por tudo isso e mesmo assim ainda ter louvores nos seus lábios?
ainda tem louvor a Deus em seus corações. Muitos com um semblante normal, muitos aparentando que não estava acontecendo nada, pronto para a morte, pronto para serem devorados por leões, mas os louvores não saíram dos seus lábios. Bem diferente de nós, que qualquer dificuldade você não consegue mais louvar, qualquer problema os louvores fogem dos seus lábios. Algumas lutas você diz: eu não tenho mais força para louvar, eu não tenho mais ânimo para louvar. Por quê? Estou passando por isso, por aquilo. Então olha só, Estevão na sua morte foi confortado, sim ou não? Foi consolado. Eu também serei, você também será. Na sua morte, meu irmão, Deus te consolará. Fica tranquilo. Estiver chegando a sua hora, será consolado pelo Senhor. Fica tranquilo sobre isso. Alguns aqui temem a morte, né? Fica tranquilo. Deus irá consolar você e a sua família também. Porém, os mártires também não tenho outra explicação a não ser falar assim, ó: o Espírito Santo de Deus confortou estes homens, porque não há outra explicação desses homens, sabendo da condenação, os leões vão nos devorar vivos, e mesmo assim há cânticos, há louvores dos lábios. Qual a explicação para isso? Eles estavam consolados, amparados por Deus, cheios do Espírito Santo. Não há outra explicação. Os mártires caminhando para a morte com louvores, entravam na arena, os leões prontos para serem soltos, a plateia gritando, eles louvavam a Deus com alegria. E eu não tenho outra explicação senão dizer que Deus amparou esses homens que foram comidos por leões, queimados como tocha humana, somente porque amaram a Deus. Você concorda comigo? Que essas pessoas foram amparadas por Deus? Sim ou não? Eu falei no começo do culto, da pregação, que eu ia comparar, né, a morte dos discípulos, dos seguidores, com a morte de quem? De Cristo. Então você enxergou comigo que os seguidores foram totalmente amparados por Deus, concorda ou não? Amparados. No tempo da sua morte, Deus os encheu, Deus os amparou, Deus os confortou. Essa é a morte dos discípulos. Você é um discípulo, fica tranquilo, na sua morte Deus vai te amparar. No tempo do seu leito no hospital, Deus vai te amparar, você e a tua casa. Na sua pior dor para a sua família, Deus vai te amparar. Vamos comparar com a morte de Cristo agora? Vamos comparar? Vá lá para Mateus 27. Olha para mim aqui, você que encontrou, Mateus 27. Olha para mim, você que achou aí. Jesus aqui já havia sido espancado, aqui Jesus já havia sido cuspido, escarnecido, já havia sido cravado em sua cabeça uma coroa de espinho, já havia sido humilhado pelos homens, já havia sido suspenso na cruz,
E olha só a morte dele, o que a Bíblia vai dizer. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Você entendeu ou não? Ainda não, pastor. Gabriela, a revelação está aqui agora. Como assim? Você viu Estevão, na sua morte, sendo completamente o quê? Amparado, né? Foi ou não? Ele foi amparado ou não? Me responde aí, sim ou não? Sim. Ele foi confortado? Sim. Ele foi abandonado? Não. Os mártires, a qual os leões estavam prontos para devorá-los, haviam louvor em seus lábios. Qual é a explicação? Deus não desamparou eles. Deus continuou com eles. Eles foram amparados por Deus. Só que agora vem a morte de quem? Do Filho de Deus, Jesus Cristo. E na morte dele, ele vai clamar e dizer: Deus, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? O que você notou aqui? Os discípulos não foram desamparados, viu, pastor Érico? Estevão, Paulinha, não foi desamparado, mas o Filho de Deus foi desamparado. Ele foi abandonado. Como Deus pode amparar homens, pastores? Deus amparar Estevão, amparar os homens, e não amparar o seu próprio filho? Como responder isso? Como responder um Deus tão amoroso, que ampara os seus filhos, mas não amparou o Filho de Deus, não amparou Jesus Cristo? Ele amparou Estevão, ele amparou os mártires, mas não amparou o Filho de Deus. Como explicar isso? Eu vou te explicar. Quando foram matar Estevão, quem estava irado com Estevão? Quem estava irado? Os religiosos, os homens, né? Mas Deus estava? Deus não. Deus não estava irado contra Estevão. Os mártires que foram mortos por leões recebeu a ira de quem? Dos homens, não é isso? Mas Deus estava irado contra os mártires. A ira de Deus repousou em quem? Em Jesus Cristo. Por isso ele foi totalmente desamparado, porque a ira de Deus estava sobre o Filho de Deus. Não é à toa que Isaías fala: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pode aplaudir o Senhor. Sobre ele estavam as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, a ira de Deus, irmã Marlene, repousou em Jesus Cristo.
para que a ira de Deus não repousasse em você. Então repare, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo foi mais dolorosa, porque os discípulos não foram desamparados, mas Jesus foi, por causa da ira de Deus. Por causa da ira de Deus. Agora olha isso. Os discípulos, eles morreram, cada um a sua morte, não é isso? Sim ou não? Cada um morreu a sua morte. Jesus morreu a nossa morte. A Bíblia diz que Ele se entregou para que nós hoje vivêssemos para Ele. Então a Bíblia é clara e fala assim: Ele morreu, se colocou em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos viver para Ele. Então Ele se colocou em nosso lugar, Ele morreu a minha morte, a sua morte, e é por isso que Ele foi totalmente desamparado por Deus. Em outras palavras, Ele foi o meu substituto na cruz. Ele sofreu a minha punição. Quem merecia ser desamparado era eu, mas eu não fui. Quem merecia ser desamparada, mulher, é você que erra, peca, você não se importa com as coisas de Deus. Você deveria ser desamparado, como eu também, mas não somos, porque Jesus foi desamparado para que nós não fôssemos desamparados. Agora olha isso. Ele se colocou no seu lugar, entregando a vida dele para você. Você não pode entregar sua vida para Ele hoje. Olha para mim aqui, irmãos. Tem pessoas aqui ainda que não se entregaram a Jesus completamente. Tem pessoas que vêm aqui ainda e ainda não se confessaram completamente, não se entregaram. Escute, Ele se entregou por você primeiro. Agora se entregue a Ele, entregue a sua vida a Ele, porque Ele sofreu a pior morte. Ele foi desamparado por Deus, Ele foi abandonado por Deus na cruz, porque Ele morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida, para que hoje Ele pudesse viver dentro de cada um de nós. Pode aplaudir o Senhor por isso? Escuta isso, escuta, Romanos 5,8. Mas nisso Deus demonstra o seu amor. Como demonstra o seu amor? Nisto o quê? Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Cristo demonstra o teu amor como? Se colocando em nosso lugar. Então escuta, meu irmão. Os discípulos morreram as suas mortes, a sua morte. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver. E hoje, se eu vivo, olha para mim, se eu vivo, é por causa dele. Se eu vivo para Ele, é por causa da sua morte. Ele morreu para que hoje pudesse viver para Ele. Então, terminando a ministração de hoje, a pregação, a morte de Jesus, eu vejo um homem desamparado. Eu vejo que Deus o abandonou, porque Ele morreu a nossa morte, toda a nossa iniquidade, a nossa punição estava sobre o Filho de Deus. Ele se entregou por você. Você pode hoje se entregar para Ele? Você pode hoje sair em cima do muro e falar assim: não, minha vida hoje pertence a Ele. Vamos aplaudir o Senhor e glória a Deus.